Você sabia que o alinhamento em si não faz o carro puxar? Já queria jogar essa logo no começo do vídeo, porque nesse vídeo eu vou te contar muito sobre a teoria do alinhamento e balanceamento, mas por uma pessoa que trabalha no ramo há mais de 7 anos. E com isso eu não tô querendo dizer que eu sei de tudo e como se não tivesse mais nada para me aprender, pelo contrário, porque mesmo atuando no ramo com mais de 7 anos de experiência, todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Por acaso você achar que faltou alguma informação, ou você discorda de alguma coisa, os comentários estão aí para isso, para a gente poder ajudar e compartilhar conhecimento também. Então fica à vontade aí para comentar o que você achar que for necessário para completar alguma informação ou se discordar de alguma coisa, fechou? Pode ter certeza que tudo que eu for falar aqui vai ser muito esclarecedor para você que é um profissional da área e principalmente para você que é um cliente que leva seu carro na oficina para alinhar e balancear e muitas vezes fica meio perdido sobre o que está acontecendo no seu carro. Bom, no começo do vídeo eu te soltei uma informação que muitas pessoas não entendem muito quando eu falo, que é que o alinhamento não faz o carro puxar. E você vai entender o motivo disso daqui a pouco, porque antes eu vou te explicar sobre a teoria do balanceamento de rodas. Bom, basicamente o balanceamento nada mais é do que equilibrar o peso da roda com o pneu, fazendo com que evite vibrações no carro. E para fazer isso a gente usa uma máquina específica para isso, onde você bota o aro com o pneu e ela vai calcular o que você precisa fazer, se você precisa adicionar peso ou tirar peso. Na verdade, ela só vai te dar uma medida de, resumindo, onde que está mais pesado no aro para você adicionar o chumbo. Aí se você vai apenas retirar ou colocar ou movimentar, o profissional da área que vai ter que saber o que tem que fazer em cada situação, entendeu? Quando o carro está desbalanceado, pode vibrar o volante em alta velocidade, mas o seu carro pode não estar vibrando o volante em alta velocidade e mesmo assim precisar fazer o balanceamento, porque às vezes o balanceamento tá uma diferença pouca que não chega a vibrar o volante, mas já está tendo vibrações ali que não são normais no sistema de suspensão do carro, diminuindo assim a vida útil do pneu, da roda, do sistema de suspensão em geral do veículo. E também é bom você prestar atenção no que eu falei, vibra o volante e alta velocidade. Se seu carro vibra o volante em baixo de velocidade, eu já te afirmo com certeza absoluta que você pode balancear o seu carro 50 vezes que não vai resolver, porque isso é sintoma de pneu deslocado e tem que ser substituído para resolver o seu problema. E também tem outro detalhe que eu te falei, volante. Volante. Se seu carro vibra o pedal, vibra o carro todo, vibra o banco, vibra só quando está acelerando ou vibra só quando pisa no freio, não tem nada a ver com balanceamento, entendeu? Balanceamento é apenas o volante. Essas outras características que eu te falei aí, possivelmente algum problema no sistema de transmissão do carro e principalmente se for quando pisa no freio, obviamente no sistema de freio, pode ter um disco ou um cubo empenado aí no seu carrinho, beleza? E, bom, para o balanceamento em si ficar top de linha, para o seu balanceamento do seu carro ficar bom, tem alguns fatores que são determinantes para isso, que seria a condição do pneu tem que estar boa e a condição do aro também tem que estar boa e também o aro tem que encaixar no cubo sem nenhum tipo de folga. Se por acaso você não tem rodas originais aí no seu veículo, você tem que colocar aqueles anéis centralizadores ali que já dá para quebrar um galho para evitar vibrações por conta disso, entendeu? Assim como eu acabei de te falar que o balanceamento depende de alguns fatores para o serviço ficar bem feito, o alinhamento também não é diferente. Para o alinhamento ficar bom, você também tem que olhar as condições dos pneus, se tiver tudo ok, tem que olhar todo o sistema de suspensão do carro. Se algum desses itens aí que eu te falei tiver alguma coisa que comprometa o serviço de alinhamento, tem que ser corrigido antes de alinhar o carro. Depois de ter corrigido toda a questão de suspensão e pneu do carro, agora a gente vai ter que olhar outras coisas a mais além do alinhamento, que seriam os ângulos ali secundários do veículo. A verdade é que o mercado acabou generalizando demais o termo alinhamento, querendo insinuar apenas ao ângulo ali de convergência e divergência. Ou seja, quando normalmente as pessoas tratam de alinhamento, estão se referindo apenas ao ângulo de correção de convergência e divergência. Mas, a verdade, meu querido gafanhoto, é que esse termo ele é muito generalizado. Agora você vai entender o termo geometria automotiva. A geometria automotiva, ela se refere a todos os ângulos do carro, o que é o certo ao se referir a alinhamento. Porque se um desses outros ângulos secundários estiver fora, o alinhamento total não vai ficar bom para você, entendeu? A geometria dianteira, ela é composta por três ângulos principais na dianteira, que seria o ângulo de camber, o ângulo de caster
E o alinhamento em si, que a gente também costuma se referir à convergência, né? Mas também o que não é muito apropriado, porque convergência seria se o carro for convergente. Mas e se for divergente, trabalhar negativo? Mas quando eu for me referir a alinhamento, eu vou falar convergência também, para ficar assim de uma forma mais comum de se pronunciar, beleza? E também tem três ângulos principais que é composto na traseira do veículo, que seria o ângulo de camber, o ângulo de alinhamento ou convergência e também o ângulo de impulso do carro. Cada um desses ângulos aí que eu te falei tem uma determinada forma de trabalhar e muda de acordo com cada carro. Nem todo carro vai trabalhar igual, pode ser que um vai trabalhar igual ao outro, mas a maioria muda alguma coisinha ali. E para você saber que medida que cada carro deve trabalhar, você deve ter um banco de dados especificando ali, né, qual é a medida que o carro deve trabalhar em cada caso. Disso então, agora eu vou te explicar o que acontece quando cada um desses ângulos está fora do padrão e o que prejudica no seu carro. Começando pela traseira do veículo, certo? Tem um ângulo de camber que quando ele está fora, mais para negativo, tende a gastar o pneu irregular por dentro. E se o ângulo de camber estiver mais positivo, tende a gastar pneu pelo lado de fora. E esse padrão se replica ao alinhamento na traseira e na dianteira. Quer dizer o quê? Se o alinhamento estiver positivo na traseira, ele tende a gastar o pneu por fora. Se o alinhamento estiver negativo, ele tende a gastar o pneu por dentro. Um agravante muito maior aqui na questão do alinhamento do carro. Quando o seu carro ele está desalinhado, até mesmo na traseira, além de gastar muito o pneu do seu carro, o seu carro ele perde muita estabilidade. Parece que fica andando arrastando, sabe? Fica muito ruim. Mesmo se estiver na positivo ou negativo, vai perder estabilidade da mesma forma o carro. Para agora se referindo ao ângulo de impulso na traseira. O ângulo de impulso é basicamente o eixo traseiro se referindo ao eixo dianteiro. Pensa aqui comigo, aqui é a dianteira, aqui é a traseira. Se a dianteira está aqui e a traseira está aqui, ó, ângulo de impulso. Seria o eixo traseiro, ele não está direcionando certinho ao eixo dianteiro, ele está com desvio. Esse desvio pode atrapalhar na estabilidade do carro e também pode fazer o volante puxar, ou pode fazer o carro puxar. Porque pensa aqui, se a dianteira está aqui, a traseira está aqui, tendenciando o carro a ir para lá, o carro fica andando de lado, tendo uma tendência a puxar, a perder a estabilidade. E olha só que bacana, também deixa o volante torto. Se você por acaso levou uma pancada na traseira, alterou o ângulo de impulso do carro, o seu volante vai ficar torto automaticamente. E toda vez que você alinhar, ele vai ficar torto até você corrigir o eixo traseiro, ou se o profissional vir aqui depois de alinhar fazer uma pequena correção ali, adequando o seu carro na traseira, fazendo um ajeito ali para você poder rodar reto, com o volante reto, com o traseiro forte. Dito isso, na dianteira tem um ângulo diferente de todos esses aí que tem na traseira, que seria o ângulo de caster. Basicamente, quando o caster está positivo, ele tende a jogar a roda do carro um pouco para frente. Quando ele está atrasado ou negativo, ele tende a jogar a roda do carro um pouco para trás. O que é que o ângulo de caster atrapalha no seu carro quando ele está fora? Se ele estiver muito adiantado ou muito atrasado, pode sim ter um problema de estabilidade no seu carro. Mas via de regra, a única coisa que o caster faz é fazer o carro puxar. Nada mais além disso. Se o seu carro não estiver puxando e não tiver com problema de desfazer o giro quando você estece o volante, basicamente não compensa mexer em caster porque é problema. Na maioria das vezes, não precisa mexer, mesmo se estiver fora, e não tem problema nenhum com desgaste regular de pneu. Da mesma forma, se o ângulo de câmbio estiver mais aberto ou negativo, vai gastar pneu por dentro. Se o câmbio estiver mais positivo, tende a gastar por fora. O alinhamento positivo tende a gastar por fora. Negativo tende a gastar por dentro. E também o alinhamento na dianteira também gera ali uma falta de instabilidade no seu carro quando ele está desalinhado, principalmente em curvas. Mas tem um detalhe, o alinhamento na dianteira, quando ele está fora, não faz o carro puxar. Mas você lembra que eu te falei que a traseira faz puxar? Mas por que o alinhamento da traseira faz puxar e o alinhamento da dianteira não faz puxar? Que loucura é essa que eu tô te falando? Bom, primeiramente você tem que entender que quando você coloca um aparelho de alinhamento no eixo traseiro do seu carro, da forma que você está vendo lá, é como o carro vai se comportar na rua. Ou seja, se por acaso quando o eixo estiver apontando para a direita, quando você andar na rua, o eixo vai continuar apontando para a direita. Ou seja, tendo a tendência a jogar o carro para a direita. Agora, pensa aqui comigo. Se você vai alinhar seu carro e ele está desalinhado,
a tendência dele de trabalhar é zero. Sei lá, travou o volante reto e tá lá no aparelho, marcando que tá 2 de um lado e 3 de outro. Positivo, tá? Uma roda tá assim, fechada, e a outra também está fechada. Ou seja, esse exemplo que eu te falei não é bom o suficiente ainda, mas então bora falar que um lado tá fechado e o outro lado tá aberto. Então bora lá. Um lado está 4 milímetros fechado, ou seja, tá assim, e o outro lado tá 1 milímetro aberto, assim, ou seja, deixando as duas rodas do carro assim, ou seja, tendendo a jogar o carro para a direita. Certo? Errado. Por quê? Quando o seu carro estiver na pista, ele não vai se comportar igual o eixo traseiro. Ele vai dividir as convergências e vai deixar exatamente o que está de um lado do outro. Ou seja, se um lado está a 3 milímetros fechado e do outro lado está 1 milímetro aberto, ou seja, é um total de 2 milímetros positivo. Então, ele vai deixar na pista 1 milímetro fechado aqui e 1 milímetro fechado aqui. Nem nunca, quando você for andar em termos de alinhamento, vai ficar ou as duas rodas assim, ou as duas rodas assim. Sempre elas vão ficar as duas fechadas, as duas abertas ou as duas em zero. Ou seja, pensa aqui comigo, se as duas rodas andar assim, por que o carro vai puxar? Ele vai andar ruim, vai forçar o pneu, mas não vai puxar, entendeu? Por isso que o alinhamento do carro não faz puxar. Por conta que ele divide as convergências, deixando igual em cada lado, tornando assim o volante torto. Entendeu? Se tiver desigual, vai ficar o volante torto, mas o carro vai continuar sem puxar. Mas então por que que eu levo meu carro para alinhar porque está puxando e resolve o problema? Bom, muito simples. O que faz puxar? Pneu descalibrado e pneu com desgaste irregular. Mas não é o fim do mundo. Você pode inverter os pneus de lado. Na maioria das vezes para. Invertendo o pneu de lado. Na maioria das vezes puxa para o outro lado. Puxa para o outro lado, só traz de trás para frente, vira o pneu na roda. Aí o alinhador, ele tem que se virar para resolver, mesmo não sendo alinhamento, entendeu? Tem casos que não é pneu também. E também, obviamente, não é alinhamento. Aí a gente tem que partir para outras coisas, como verificar a casca, ângulo de impulso, ver se trocou só um amortecedor, se tem alguma coisa errada no carro. Aí já é assunto para outro vídeo, fechou? Também, rapaziada, tem outra coisa aqui que eu queria comunicar para vocês, que é o quê? Na maioria dos carros, não tem regulagem no eixo traseiro. A maioria dos eixos são fixos. E também na dianteira, na maioria dos carros, só tem regulagem de convergência e divergência. Não tem regulagem de caster nem de cambagem. E se um desses ângulos estiver fora, o que que eu faço? Aí já é assunto para outro vídeo. Agora você entende que o alinhamento do carro em si é só um detalhe? Você tem que verificar muitos outros fatores antes de alinhar o carro. A verdade é que qualquer profissional consegue regular ali convergência e divergência. O difícil mesmo é resolver um problema do cliente de uma forma que ele não gaste tanto e que fique bem feito.